lugares e pessoas com quem você tem que cuidar quando estiver perto, quando estiver nesses lugares e quando estiver com estas pessoas, porque a tua salvação é a coisa mais preciosa que você possa conquistar nesse mundo. E Satanás, por sua vez, vai fazer de tudo para roubar ela de você. Foi pago um alto preço na cruz, foram dores, foram horas de sofrimento, foi uma vida de sacrifício para você jogar fora por coisas banais, por momentos passageiros, por palavras que disseram para você e que te magoaram. O Senhor, que a gente tem discipulado Ele, a gente tem cuidado dEle, está chegando agora na igreja, e Ele disse: eu tenho muita dificuldade para perdoar, porque eu acho que as pessoas, o que elas fizeram comigo, elas não merecem perdão. Deixa eu te dizer uma coisa que eu falei para ele também. Não perdoar é você tomar um copo de veneno querendo matar outra pessoa. Não perdoar é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno pensando em matar outra pessoa. O perdão não é para fazer o bem para quem te fez o mal. O perdão é para fazer o bem a você mesmo. O perdão não tem nada a ver com a outra pessoa. O perdão tem tudo a ver consigo mesmo. Quando você perdoa, você nem ajuda e nem prejudica alguém. Você se autoajuda. Então, o perdão não é se a pessoa merece. Ninguém merece. Nós não merecemos. Nós somos seres falhos, seres humanos falhos, cheios de falha. Quem tem erros aqui? Quem é falho aqui? Ó, que legal, que bom. Vou pedir para colocar uma placa na porta da igreja. Você já ri, você já sabe, né? Faz uns 3 anos que eu peço essa placa, mas um dia vai estar lá, não vai, Rafa? Uma placa bem grandona, escrita assim, ó: proibida a entrada de gente perfeita. Tomara que nunca entre alguém perfeito aqui, porque vai se assustar com a gente. Perfeito entra, já começa a ver defeito. Perfeito entra, já começa a julgar. O perfeito entra, já começa a ver coisa errada. Tomara que nunca venha gente perfeita para cá, para ficar só nós aqui, amém? Porque só nós se entende, glória a Deus, amém? Aqueles que têm falhas. Então o perdão não é para pessoas perfeitas. O perfeito nunca vai querer perdoar. O perfeito vai achar que ele está muito acima daqueles que fizeram alguma coisa para ele. Não é fácil, mas é necessário. Lugares e pessoas que você precisa evitar, principalmente agora que tem muita gente aglomerada. Preste atenção para você entender e ser abençoado. Um lugar que não tem problema você estar é o lugar onde Deus é desconhecido. Por exemplo, tem lugares que você chega e que Deus é um estranho naquele lugar. Tem casas que você vai, tem pessoas que se aproximam de você, que para essas pessoas, nestas casas, Deus é um estranho. As pessoas não sabem quem é Deus. É um lugar bom para você estar, porque se você é quem representa Deus, se você é a luz nesse mundo, então naquele lugar você vai ser útil. Naquele lugar você vai tornar Deus conhecido, amém? Vocês estão aí, gente? Quem está comigo aí? Me ajuda aí. Naquele lugar você vai iluminar. Naquele lugar as pessoas vão saber quem Deus é através de você. Lugar onde Deus é desconhecido, não tem problema você estar. Tem gente, tem crente, tem cristão que diz assim, ó: eu não vou lá porque só tem gente incrédula. Pois é lá que você pode ganhar mais um para Jesus. Porque não são as pessoas que devem influenciar em você, mas você tem que ser um influencer. Não está na moda ser influencer? Então, nós que somos de Jesus, temos que ser influenciadores de Jesus para com as pessoas, com o seu testemunho. Evangelho não é para ser pregado, o evangelho é para ser vivido. Você ganha muito mais almas para Jesus
vivendo o evangelho do que pregando o evangelho. Tem gente que fala assim: eu não nasci para ser pastor, eu nasci para ser pastora, eu não nasci para ganhar vidas para Jesus, eu não nasci para pregar o evangelho. Mas as pessoas ganham muito mais almas vivendo o evangelho do que pregando o evangelho. Se você vive o evangelho, você ganha muito mais pessoas para Jesus do que eu que prego. Porque viver é a pessoa olhar para você e falar assim: puxa, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Lugares e pessoas que você precisa evitar não são os lugares que Deus é um desconhecido, e nem pessoas que não conhecem a Deus, mas lugares e pessoas que desonram a Deus. Repita comigo: lugares e pessoas que desonram a Deus. Isso você tem que evitar. Porque tem lugares e pessoas que conhecem a verdade, que já leram a Bíblia, que até frequentam ou frequentaram uma igreja, mas com as suas atitudes, com o que sai da boca delas, elas desonram a Deus. Elas não têm compromisso com Deus. Então você precisa evitar. Estas companhias não são bem-vindas. Quando a pessoa que conhece a verdade, e quando se acha longe da verdade, eu não sei como é que a pessoa consegue ficar longe da verdade, porque a verdade é a palavra, ou seja, a palavra é Deus. Então Deus é a verdade. Deus está em todos os lugares? Sim ou sim? Então a verdade também está em todos os lugares. Eu não consigo ficar longe dela. Mas tem pessoas que quando ela encontra uma oportunidade, parece que a verdade fica longe dela, ela esquece tudo que ela aprendeu e desonra a Deus. Eu te dou um conselho: se servir, siga. Não vá a lugares, e ainda que sejam igrejas, viu? Não vá a lugares, e nem ande com pessoas, ainda que sejam crentes ou cristãos, que desonrem a Deus. Esse lugar não é para você, e essas amizades não é para você. Se tem lugar ou pessoas que desonram a Deus, não fique perto. Como é que eu faço, pastor? Tem pouco que se fazer. Se a pessoa já conhece e ela já sabe, o que eu vou fazer num lugar onde as pessoas desonram a Deus? Sabe da verdade, mas vive o contrário. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, atenta para isso. Cuida do seu coração. Ah, mas vão me chamar de chato, pastor. Vão me chamar de careta. Vão me chamar de ignorante. Vão me chamar de não sei. Chama do que quiser. Me chamando de... A gente é taxado de muitas coisas, mas que pelos céus a gente seja visto como alguém que leva a palavra dele a sério. Quem concorda? Porque não dá para servir dois senhores. Não dá, gente. E nesses dias, eu vou falar uma coisa mais profunda ainda. Me entenda no teu espírito, porque na carne você nunca vai entender o que eu vou falar agora. No meu entendimento, 23 anos que eu prego a palavra de Deus, o espírito mais enganador que existe é o espírito natalino. Que é isso, pastor? Porque não tem nada a ver com o espírito de Deus. O espírito natalino que eu falo é aquele espírito que quando chega esse tempo, todo mundo fica bonzinho. Não fica, minha irmã? Todo mundo fica bonzinho, todo mundo fica amável, todo mundo fica legal, briga menos, mas depois da janta e das bebidas, aí começa tudo de novo. Se reúne. Espírito natalino, que espírito natalino? Espírito natalino não pode fazer nada por ninguém. Quem convence, quem salva, quem perdoa, quem resgata é o Espírito Santo. Amém ou não amém? É o Espírito de Deus. Eu vi um vídeo, um monte de gente postando um vídeo que eu vi na internet. Eu fiquei muito indignado quando eu vi. 2 senhores brigando no trânsito, brigando feio, quase pegando no soco. E aí escrito assim: olha o que o Espírito natalino faz. Aí vem um senhor, aquele senhor barrigudão, com barba, o Papai Noel, com um pacote de bala, e dá umas balas para cada um dos dois. E eles param de brigar, e aí o Papai Noel faz eles se abraçar. Coisa mais linda, né? Coisa top. E eu fico pensando, como se valoriza espírito natalino e não se valoriza o sacrifício que Jesus fez na cruz para que o mundo tenha paz.
E as pessoas se iludem com isso. Esquece o espírito natalino e busque o Espírito Santo que transforma a vida. Glória a Deus. Bonzinho, fiel, falar a verdade, ser honesto. Nós devemos ser 365 dias por ano. Aí nessa época, eu posso falar, gente? A gente vê esse espírito tomando conta de falsidade momentâneo da humanidade. Eu sei que com você isso não vai acontecer. Eu sei que no teu coração há uma sinceridade, há um desejo de transformar-se a cada dia. Por isso eu quero ler essa passagem para você e meditar um pouquinho nela, sobre o julgamento das nações. Eu confesso para você que eu lutei e relutei, e fui buscar outra mensagem, e preparei outra mensagem, orei, meditei, tinha até outra mensagem que tinha preparado durante a semana para hoje, mas o tempo todo, desde semana passada, Deus tem falado comigo. É isso que eu quero que você pregue domingo. É isso que nós vamos falar. Desse dia ninguém vai escapar, meus irmãos. Eu não trago más notícias, eu trago boas notícias para aqueles que estão dispostos a viver uma vida sacrificial, uma vida com Deus. Não é uma vida religiosa, a religião destrói. É uma vida com Deus. Amém? Amém? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Outras versões, as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Vamos lá. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. É o Luiz que está aí? Luizinho, põe na versão ARA. Tem como? ARA, atualizada e revista. Tu é topzera, hein, cara? Mas foi assim tão rápido? Caramba. O Rafa tem que aumentar o salário dele, viu? Pois aumenta depois, tá? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está falando com as ovelhas, com aquele pessoal, aquela galera da direita. Entendeu não? Está falando com o povo da direita de Deus, tá? Não envolve política aqui não, tá, pessoal? Fala aqui só da Bíblia aqui. O povo que estava à direita das ovelhas, ele está dando uma palavra para eles agora. Vinde, bendito de meu Pai, entra para o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, desde o início de tudo. Eu tive fome, me deu de comer, sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, enfermo, preso, foste me visitar, estrangeiro, e você me recebeu. Eles perguntaram: mas quando que nós fizemos isso para ti, Jesus? E Jesus vai dizer para eles o seguinte: quando vocês fizeram para alguém estas coisas,
vocês estavam fazendo para mim. Amém? Depois ele vai dizer ali no versículo seguinte: o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. A mim o deixastes de fazer. Tem mais? E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Curva a sua cabeça e diga assim: Espírito Santo, me ensina a ser ovelha, para que eu possa estar, gente, ora mais alto, gente, para que eu possa estar à direita do Pai e conquistar o lugar eterno que está sendo preparado desde a fundação do mundo. Não quero ser cabrito. Amém? Agora olha aqui para mim. Meu papai está ali, meu pai, seu Silvino dos Passos. Meu pai me deu uma missão quando eu tinha uns 8 anos. 7, 8 anos, meu pai me deu uma missão. Sabe qual a missão que meu pai me deu? Cuidar de cabritos. Hoje, eu me lembro que a minha irmã mais nova, ela teve um problema. Mas minha irmã está aí? Ela chegou? Está vindo? Ela teve um problema de saúde. E meu pai comprou uma cabra para dar leite para ela. Porque leite de cabra era um remédio topzera. Quem tomou leite de cabra aqui já? Ah, vocês são da terrinha também? É, dona Cecília? E leite de cabra curava de tudo. E meu pai comprou uma cabra. Sabe o que aconteceu? Essa cabra procriou. Para minha infelicidade, virou um rebanho de cabrito lá em casa. E quem foi escalado para cuidar fui eu. Eu acho que foi a fase mais sofrida de toda a minha vida. Tenho 43 anos, mas eu nunca esqueço dessa fase, como eu sofria com aqueles cabritos. Hoje eu entendo que Deus permitiu, porque Ele já tinha um plano, um propósito de eu estar aqui falando sobre isso, para eu ter propriedade para falar para você como é lidar com cabritos. Graças a Deus que Deus me deu hoje um monte de ovelhas. O meu pai Silvino me deu um monte de cabrito, e o meu pai, Deus dos céus, me deu um monte de ovelha. Amém? Pensa num bicho rebelde. Pensa num bicho terrível para você lidar. O que eu tomava de cabeçada daqueles bodes, vocês não fazem ideia. Os bodinhos, não tinha nem chifrinho ainda. Se eu me descuidasse, se eu virasse de costa, e é de costa, dificilmente eles vêm de frente. O cabrito é traiçoeiro. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida com Deus? A Bíblia diz que naquele dia, no juízo final, Ele vai colocar as ovelhas de um lado, os cabritos do outro, e vai fazer o julgamento. Ele vai usar esse termo. Ele vai usar os atos, Ele vai usar as atitudes, e nada se compara mais à rebeldia, à agressividade, do que olhando para um cabrito. Nós tínhamos uma árvore em casa, de sombra, onde o meu pai dizia: amarra o bode ali para ele não ficar atacando os outros. Eu amarrava ele, ele ficava o dia todo. Ele afastava uns 3 metros daquela árvore, e ele disparava e dava com a cabeça naquela árvore. O dia todo eu ficava ouvindo aquele. O cabrito vive dando cabeçada. O que é dar cabeçada, pastor? É saber que fazendo aquilo nada vai resolver, e ela continua fazendo. É se martirizando por coisas que aconteceram no passado. O cabrito,
ele vive dando cabeçada. Aquela árvore secou, porque ele batia e descascou a árvore em torno da árvore toda. Aquela árvore, 10, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo, ela secou desde a raiz. O cabrito tem um cheiro mau. E no mundo espiritual, o cheiro mau representa avareza, orgulho. O cabrito é alarmento. Qualquer coisinha, eu lembro, se começasse a garoar, não era chuva não, né, pai? Uma garoazinha, eles faziam um barulho, caía num desespero, parecia que estava morrendo. Mas eu pensava, deve ter atacado um bicho do mato, está comendo eles vivos. Ia lá, era uma garoazinha que estava caindo. O cabrito é aquele que por qualquer coisa se desespera. Por qualquer coisa já pensa em morrer. Eu quero morrer. A vida não presta. Ninguém gosta de mim. Vive nesse lugar de desespero. Quem está comigo aqui? Vocês estão entendendo? Por que Jesus está usando esse exemplo de, não, vamos chegar nas ovelhas? Aí você vai ficar feliz, glória a Deus, pastor. Eu tenho sido assim. Porque em Blumenau não tem cabritos, amém, gente? Amém? Só lá para o Rio de Janeiro, São Paulo. Glória a Deus, aqui está cheio de ovelhas. Porque o cabrito, ele come qualquer coisa. Eu lembro que meu pai dizia, leva lá naquele pasto lá. Hoje deixa eles lá. A gente levava a cabritada toda, colocava os cabritos na grama verde, ficava ali meia hora olhando. Eles comem plástico, eles comem papel, eles comem galho seco, tudo que tiver na frente eles comem. É aquela pessoa que se alimenta de qualquer coisa, tudo que falam para ela, ela aceita. Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo que falam para ela, ela aceita, ela come de qualquer coisa, em qualquer lugar. Ah, mas é uma palavra tão bonita, é uma coisa tão legal. O problema não é o que está saindo, é de quem está saindo. O problema não é o que está falando, é quem está falando. É os pastores youtubers, tem um monte de pastor youtuber agora, né? E tem gente que fica em casa só com os pastores youtubers. Não congrega mais, não serve a Deus, não evangeliza, não mata a fome de ninguém, não visita o enfermo, não estende a mão ao necessitado, só vem a nós. O senhor é contra os pastores do YouTube? Não, agora está transmitindo o culto ao vivo. Mas tem em casa gente assistindo o culto que poderia estar na igreja. Poderia ter vindo à igreja. Poderia ter se sacrificado um pouco. É aquela pessoa, espiritualmente falando, acomodada. Quem está entendendo? Num dia, numa situação, numa ocasião, eu não pude estar, não pude ir. É compreensível, ela não vai perder o culto, ela vai se assentar. E a transmissão não é para os acomodados. Porque a transmissão do culto não serve para os acomodados, não vai surtir efeito na vida deles. Mas para quem está num hospital agora, para quem está em casa enfermo, para quem está em casa com visita e não pôde sair porque a visita veio de longe e ela vai receber com carinho, a gente entende, mas ela está lá ouvindo a palavra, fazendo o almoço, vai mandar um pedaço do pudim depois aqui para a igreja. Amém, gente? Quem está entendendo a palavra até aqui? O cabrito se alimenta de qualquer coisa, não se importa, tem o pasto verde, mas troca pelos lixos, troca pelas coisas banais. Outra, cabrito vive pulando cerca, gente. É verdade. Pensa num bicho para pular cerca. Se não cercasse, se não colocasse madeira, se não fechasse, não parava em lugar nenhum. Vive pulando. De galho em galho, como diz o ditado. Sobe até no telhado. Quantas vezes os cabritos sumiam, desapareciam. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu? Eu vou apanhar do meu pai. Eu tinha que cuidar. Era a minha missão dada, era missão cumprida. E o seu Silvino era brabo, gente. O homem era brabo. Eu já ficava com o meu coração. Minha mãe nunca me bateu, mas o meu pai. É só para me reconciliar com ela da semana passada.
Eu me lembro que desaparecia, de repente tinha uns 3 ou 4 em cima do telhado. Ela pergunta para mim como que aquela miséria chegava lá. Não é o lugar dele. Então tem gente que quer viver num lugar que não é o habitat dele. Não é o lugar dele. Ele quer se encontrar em lugares que ele nunca vai se encontrar. Por isso está sempre infeliz. Por isso está sempre se arrebentando, se machucando. Quem está entendendo a palavra? Ela não cria raízes. Aquela pessoa que não permanece muito tempo. É aquela pessoa que, se o pastor falar uma palavra, porque o cabrito não tem pastor. Não existe pastor de cabrito. Cuidador de cabrito. Porque pastor só tem ovelhas. Não tem rebanho de cabrito, tem bando de cabrito. Rebanho só de ovelhas. Cabrito é bando. Você chega e faz um barulho e espalha tudo. Você pode ver, pega um vídeo depois. No devocional dessa semana eu falei bastante sobre isso, coloquei até vídeos no devocional das 6 da manhã, lá no YouTube. Depois dá uma olhadinha lá, tem uma série de vídeos curtinhos falando mais sobre isso. O cabrito, você faz um barulho e se espalha. A ovelha, se você dá um grito, elas se juntam. A ovelha corre uma para o lado da outra. Na hora do perigo, as ovelhas se amontoam. Na hora do perigo, os cabritos se espalham. Então existem pessoas, meus irmãos, que se o pastor fizer uma pregação, e ela entender, o pastor está pregando isso para mim, está falando isso para mim, nem na igreja ela vai mais. Ela se espalha. Se algo acontece e ela se entristece, ela pensa que o mundo está contra ela. Ela pensa que ninguém gosta dela, que todo mundo se virou contra ela. Não é isso, meu irmão. Não é sobre você. O mundo não é sobre você, o mundo não é sobre mim. É tudo sobre Jesus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Glória a Deus, gente. Essa geração que está doente espiritualmente falando é tão diferente de quando, por exemplo, nós começamos o início da nossa fé. Quantos martírios, e eu falando de mim, quem sou eu? Mas dá uma olhadinha para os cristãos em Roma, que eram lançados na cova dos leões por causa simplesmente do nome de Jesus, de professar a fé em Cristo. Eram cortados, serrados ao meio. Você imagina serrando ao meio, até que a pessoa negasse Jesus, e eles permaneciam firmes. Você consegue imaginar ser jogado numa arena com leões famintos? E os leões, a corrente dos leões famintos dava 10 centímetros onde estava o cristão orando. E o soldado romano no ouvido dele. O leão a 10 centímetros com uma corrente. E o soldado dizendo assim, ó: nega Jesus, que eu solto você e prendo o leão. Ou confessa Jesus, que eu solto o leão. E o cristão verdadeiro dizendo: Jesus é o meu Senhor. Amém? Ei, vocês estão aí? Amém? E quantas pessoas, por coisas tão pequenas, por palavras medíocres que elas ouviram, elas negaram a fé, abandonaram a fé, deixaram Jesus de lado, por causa do seu ego, por causa dos seus desejos, porque não estava como ela gostava, não falou o que ela queria. Ei, aqui nesse lugar nós não fazemos culto para as pessoas, aqui nós fazemos culto para Deus. Então a minha preocupação de quando venho para cá é fazer o melhor para o Senhor. Quando você vem para cá para cultuar a Deus, todos nós estamos fazendo um culto. O culto não é o pastor que faz, o culto é a igreja que faz para Deus. Não é um lugar para você, não me senti bem ali, não me senti bem lá, o irmão me olhou atravessar. Problema dele, problema dela. Os irmãos estavam com a roupa mais curta, mas a outra estava com a roupa mais comprida. Deixa a vida do irmão, porque o cabrito faz isso. O cabrito, você pode ver, o cabrito vive assim, ó, olhando para os lados, preocupado com tudo que está acontecendo. A ovelha, ela sempre está de cabeça baixa. Cabeça baixa que eu falo não é se rendendo aos problemas, mas num ato de humildade. Até para morrer a ovelha é silenciosa. Até para morrer, você não ouve barulho de ovelha quando está morrendo.
Mas quando meu pai dizia assim, vamos comer um cabrito, eu já ficava doido. Porque para segurar, para amarrar, para carnear, como diz lá na minha terra, dá um trabalho. Cabrito não aceita morrer. Cabrito não morre. Mas a ovelha sim, a ovelha se rende, a ovelha se entrega. Quando ele diz, por que vocês estão aqui na esquerda? Por que vocês não têm direito ao gozo do seu Senhor? Por que vocês não terão a vida eterna? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês não me deram de beber. Aliás, não só não deu de comer, não só não deu de beber, como também impediu que outros fizessem isso. E o cabrito, sabe, meus irmãos, ele, além, é aquele tipo de gente que não faz e também não se alegra quando vê alguém fazendo. Uma das maiores qualidades e características de um filho de Deus é quando ele consegue se alegrar com a felicidade dos outros. É quando ele consegue comemorar o sucesso dos outros. É quando ele consegue dizer, parabéns, você merece. Mas quantos que nós não conhecemos que o problema dele não é ser feliz, não é não ser feliz, não é esse o problema dele. O problema dele é ver os outros sendo felizes. Quem está entendendo? O problema dele não é não estar bem, o problema dele é ver os outros bem. Olha que geração doente que nós estamos vivendo. Essa é a pior geração de todos os tempos, nós estamos vivendo nela. E eu digo por isso que é mais fácil a gente ser diferente, porque é todo mundo pensando em si mesmo. Não, pastor, mas as minhas condições são tão poucas, eu não consigo ajudar muito. Aliás, eu sou quem precisa de ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais necessitado que a pessoa seja, ela pode sempre, grave isso, que isso é bom, escreva, por mais necessitada que a pessoa seja, ela sempre vai poder dar mais do que receber. Porque dar não precisa ser coisa de valor. Dar, você pode dar até um abraço, um sorriso que você... Às vezes a gente vai no asilo, tem uma vozinha lá, sabe que a vozinha morreu? Com 104 anos, a gente vai todo ano visitar, 104 anos, ela me convidou para dançar, e eu fui dançar com a avó. Pensa numa avó que dançava, alegre, feliz, 104 anos, aqui, a sua esposa trabalha lá, não trabalha? 105 anos, ela fez 105 anos e foi para a glória. Conheceu ela? Pensa numa avó cheia de vida. Velho não é quem faz 100 anos. Velho é quem não quer mais viver. É quem só murmura, só reclama, só questiona, vê dificuldade em tudo, julga todo mundo, aponta o dedo para cá, aponta para lá. Seja feliz. O pior já passou. Amém? Fala assim, o pior já passou e o melhor não está por vir. Não, pastor, não, já veio há 2000 anos atrás. Tem gente esperando pelo melhor de Deus. O melhor de Deus já veio, igreja. Tem gente, estou esperando pelo melhor de Deus. Não, só você viver o melhor de Deus. Como é que eu vivo? Sendo ovelha. O que a ovelha faz? Agora vamos entrar na parte das ovelhas. Ele diz, à direita estarão as ovelhas, vinde benditos de meu Pai. A Bíblia fala primeiro das ovelhas, mas eu falei primeiro dos cabritos, eu quero falar a melhor parte por último. Quando eu vejo, eu nunca criei ovelhas, agora só tenho ovelhas do pastor Jesus, que ele me confiou, vocês. A melhor coisa que existe, o melhor animal, em questão de obediência, ovelha não precisa de cerca. Não é a cerca que segura a ovelha, é o pasto, é o alimento. A ovelha, ela sabe que se ela está sendo alimentada, ela não precisa de uma cerca para ela permanecer. Tem lugares que colocam cercas nas pessoas. Aqui nós não colocamos cerca, aqui nós alimentamos. Enquanto o alimento estiver satisfazendo você, enquanto o alimento está sendo saudável para você, eu sei que você não vai embora. Eu não preciso te cercar, eu não preciso dizer para você, é proibido você ir lá, vai lá, veja como é que é. Se for melhor do que aqui, me convida que eu vou junto.
Me leve também. Amém? Amém. Não dorme não, gente. Quem dormiu, diga amém. Olha, tem uns 300 dormindo. Gente do céu. Traz um café forte lá, pastora. Dá para esse povo, traz um copo d'água gelado. O problema não é apenas ser cabrito, mas viver querendo ser ovelha. Querer parecer com ovelha. Não dá para esconder, não dá para enganar, porque na aparência já é diferente. As atitudes então nem se fala. Se botar uma capa de ovelha, uma lã de ovelha no cabrito, ela vai parecer com ovelha. Pode se vestir igual. Pode falar até igual. Pode andar como andam as ovelhas. Mas Paulo fala assim, tem jeito de cristão. Tem cara de cristão. Se veste como cristão. Anda como cristão. Mas não tem nada de Deus. Ele fala, é como um sepulcro caiado. Você vai no cemitério, você vê aquele sepulcro bonito. Aqui no cemitério aqui, tem um cemitério aqui em Blumenau bem chique. Só enterra gente rica lá, eu acho. Porque tem umas casas, tem umas mansão. Tem uma família lá que pega assim, metade dessa igreja aqui, ó, só casarão. Coisa mais linda, gente. Eu até morava lá. É sério? Umas casonas assim, tem que ter varanda. Tem varanda. Eu não sei pra quê, mas tem. Eu olhei pra dentro assim, tinha as divisóriazinhas assim, sala, cozinha. O que acontece de noite será, hein, gente? Tô brincando. Aí você vê aquela coisa mais maravilhosa, e lá dentro só tem o quê? Paulo fala assim na Bíblia, sepulcros caiados, belo por fora, mas por dentro cheio de ossos secos. Se entrar, não tem nada de bonito. E o cabrito é assim. A pessoa que não tem compromisso com Deus, que vive dentro de uma igreja só para ter desencargo de consciência. É o crente domingueiro, né? Aquele que é crente só de domingo. Aquele que é o servo domingueiro, aquele que serve só de domingo. Filho de Deus, você é filho de Deus quando você está em casa, quando você está trabalhando, quando você está dormindo, quando você está nas férias, quando você está na praia, quando você está no encerramento da tua empresa, onde você estiver. Você é filho de Deus. Então, isso não muda. A sua identidade é essa, glória a Deus. Não muda. Minha esposa estava falando no dia que a gente foi ungir os pastores aqui. Domingo passado nós ungimos os 4 pastores, os 2 casais de pastores que nós ungimos aqui. E ela estava falando para mim uma coisa muito especial em casa. Ela disse, você vê, amor, a gente precisa sempre falar isso e ensinar isso para todos os nossos pastores. O advogado é advogado quando ele está no escritório dele, quando ele está lá na praia, ele é apenas alguém que está de férias. O juiz é juiz quando ele está lá no tribunal, quando ele está em casa, ele é apenas um pai de família. O pintor, ele é pintor quando ele está pintando a obra. Quando ele está em casa, ele é o marido da dona Neuza. Não é, seu Gilberto? O professor, ele é professor quando ele está dentro da sala de aula. Quando ele não está, ele não é o professor, ele é o pai de família, ele é o marido da dona Rita. Mas o pastor é uma coisa que, eu não sei se é injusto ou se é bom, mas o pastor, o servo de Deus, o cristão, o crente, aquele que anda e entregou a vida para Jesus, onde ele estiver, ele tem que ser o que ele é. Quantas vezes eu estava lá na praia, um dia eu fui tomar água de coco e a moça falou assim, ô pastor, você por aqui? Eu falei, não é possível. Estava lá no hospital, entubado, com tubo aqui, tinha acabado de acordar da sedação. A mulher estava me limpando com um lencinho umedecido. E aí ela olhou para mim e falou, o que você faz da vida, moço? Eu falei, eu sou pastor. Ela falou, você é pastor? Você ora por mim? Eu estou precisando tanto de ajuda, pastor. E começou a chorar. Eu não podia falar que eu estava entubado, com um tubo na boca. Mas minha vontade foi assim, moça, eu que preciso de ajuda agora aqui, você pode me ajudar? Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem lugar, não tem dia, não tem hora que diferencie você do que você é, se você é filho de Deus. Aonde você estiver, não importa o dia nem a hora, na casa de quem quer que seja, com a companhia que seja,
você continua sendo filho de Deus. E ali, lembra no começo que eu falei? Honre a Deus, não desonre Ele. Seja ovelha. A ovelha, quer ver? Abra aí para mim, Luiz, por favor, por gentileza, lá no livro de João. Acabou o negocinho. Que triste. Tem que parar a reunião, pessoal. Desligou o Beneguete aqui, ó. Eram 100 ovelhas. Obrigado. Põe lá para carregar. Presa no aprisco. É que eu deixo no modo avião, não quero mexer aqui, mas eu abri aqui para ser bem objetivo. Era 100 ovelhas que o amante cuidou. Agora esse cantão. Porém, numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, e triste voltou. João 10, 27. E as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs aí em teus ombros, e ao redil voltou. E as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs-a em seus ombros, e ao redil voltou. Essa é lá do fundo do baú. Teve uma moça que mandou uma mensagem essa semana para mim. E ela disse assim: que pastor que você é, né? Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Ela falou: as ovelhas saem da igreja e vocês nem vêm saber o que aconteceu, nem vêm fazer, nem vêm atrás, saber se está viva, está morta. Aí eu peguei, fiquei com muito peso na minha consciência. Primeiro eu fui pedir perdão para Deus, né? Fui orar, falei: Senhor do céu, me perdoa, eu deixei a ovelhinha. Já está dizendo que saiu da igreja, eu nem fui atrás. Aí eu fui ver as conversas, gente. Pessoal, eu não precisava mentir para vocês não, nem jurar, né? Mas vocês não acreditam? Tinha mais de 20 mensagens. Como a senhora está? Estou com saudade da senhora. Não te vi no culto hoje. Quem já recebeu uma mensagem minha assim já? Já recebeu? É. Se eu não te vejo aqui domingo, segunda-feira, terça-feira, no mais tardar quarta-feira, eu vou te mandar uma mensagem. Tem uns que não respondem as mensagens que a gente manda, mas eu mando. Eu senti sua falta. O que aconteceu com você? Eu sou até invasivo às vezes. As pessoas brigam mais comigo pelo tanto que eu sou chato de perguntar, de saber se está tudo bem, do que não ter perguntado. Aí o Espírito Santo falou comigo: cuidado, porque não é a ovelha. A ovelha sempre vai reclamar. A ovelha vai ser perdão. A ovelha nunca vai reclamar. A ovelha sempre vai querer voltar para casa, para o redil, como diz a canção. Mas o cabrito não. Ele sempre vai arrumar um motivo, para ter um motivo para dizer que saiu da igreja, por causa daquela palavra que o pastor pregou, por causa daquela palavra que ela ouviu, porque alguém um dia olhou para ela com a cara feia. Eu quero dizer para você, se você está assistindo o culto agora em casa, e você não tem vindo à igreja, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe.
Não era a minha intenção, mas Jesus não fez nada contra você, e disso eu tenho certeza. Amém, igreja? Amém? O que Jesus tem culpa? Ah, mas não quero mais ir na igreja onde o pastor Mário prega. Nós temos em Blumenau 772 congregações. Eu sou o presidente do conselho da cidade de pastores, pelo segundo mandato, pela segunda vez. A gente fez um levantamento, nós temos 1.300 congregações em Blumenau. Engraçado que a pessoa não está aqui, mas também não está em lugar nenhum. Sabe que o problema sou eu? Mas não quero falar sobre isso, gente. Eu quero voltar sobre as ovelhas. As minhas ovelhas. Leia com o pastor, vamos ler em voz alta, vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha, ela ouve a voz. Tem uma outra versão que diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque aqui não tem, o nosso pastor é quem, gente? O nosso pastor é Jesus. Eu sou uma ovelha guia, se pode se chamar assim. A ovelha guia, num rebanho, é aquela ovelha mais velha, mais experiente, que carrega no seu pescoço um sino, um sinete, e ela vai à frente do rebanho, avisando o caminho para as demais. Quando para o barulho, é porque chegou num lugar de pasto verdejante. Quando o barulho ainda está acontecendo, porque elas devem continuar andando. Então, eu aqui como homem, pastor humano, sou essa ovelha guia, porque o nosso pastor verdadeiro é Jesus. Amém? É a Ele que nós temos que seguir, é a Ele que nós temos que servir. Homens vão te decepcionar, pastores vão te decepcionar, irmãos vão te decepcionar, pessoas vão errar, pessoas vão falhar com você, pessoas vão tentar te enganar, pessoas vão tentar te iludir, mas Jesus nunca fez, nunca fará isso com você. Glória a Deus. Ele sempre vai estar pronto. Pastor, eu caí, pastor, me desviei, pastor, me afastei, pastor, eu saí. Tá, mas você quer voltar? Mas você está aqui, você quer se reconciliar, você quer o perdão dele, você já tem o perdão dele. Eu me arrependi, pastor. Arrependeu? Arrependi, pastor. Abandonou? Não abandonei, pastor. Então abandona. Se arrepende, abandona e recomeça com Jesus. Amém? E olha para frente, e prossiga para o alvo chamado Jesus Cristo. Siga em frente. Porque você não tem a perder com Deus. Diga assim, com Deus, ninguém perde. A pergunta que não quer calar. O que eu tenho sido? Ovelha? Ou ouvindo tudo que eu ouvi hoje, eu cheguei à conclusão de que eu tenho sido cabrito? Eu preciso de ajuda, pastor. Eu preciso que ore por mim. Cabrito não pode orar por ovelha, mas ovelha pode orar por cabrito. E ovelha pode orar por ovelha. Cabrito não ora por cabrito. Cabrito não ora por ovelha. Mas ovelha ora por ovelha e ovelha ora por cabrito. Não julga, não condena, abraça, ama, ajuda, estende a mão. Glória a Deus. E depois desta oração, eu quero lançar um desafio para você, muito especial, que Deus pôs no meu coração. Já estou encerrando. Eu quero convidar você para esse momento de entrega, de renúncia, de vida com Deus. Quero convidar você que entende que precisa se reconciliar, que saiu do aprisco, que está como essa a ovelha desta canção. Ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Assim é Jesus. Ele deixa as 99. Não é porque essa se perdeu e eu tenho 99 que ainda continuo bem. Não é questão de ter um grupo ainda comigo. É porque todas são importantes. Você é importante para Jesus, se você não faz nem ideia. Você tem um valor especial, glória a Deus. Não deixa esse mundo sujar, denigrir, cortar, interromper o seu relacionamento com Deus. Você tem se relacionado pouco com Ele? Você tem tido pouco contato com Ele? Então que a partir de hoje você possa estreitar esse relacionamento. Pastor, eu nunca tive
um relacionamento com Deus, pastor. Eu nunca tive um encontro com Deus, eu não sei quem é Deus, Ele ainda é um desconhecido para mim. Olha, em nome de Jesus, nesta manhã, você vai ser tocado pela presença dEle. Se você abrir o teu coração, Ele vai habitar em você, através do Espírito Santo. Amém? Você vai sair daqui cheia da presença de Deus.